Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 1, está escrito: Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nesse momento, Jesus traz o seu sermão profético, aquilo que é conhecido como o anúncio do fim dos tempos, a revelação talvez apocalíptica no Evangelho, e os discípulos estavam passando no templo, e o templo que Herodes o Grande havia expandido, certamente era um templo suntuoso, grandioso, que saltava aos olhos humanos, e os discípulos perguntam aqui, mestre, eles afirmam que pedras grandiosas, e o Senhor Jesus fala, não, vocês estão vendo essas grandes construções, não ficarão aqui pedra sobre pedra, que não serão derrubadas. E certamente os discípulos ficaram, talvez, escandalizados ou surpresos ao verem isso da boca do mestre, que estava já anunciando a destruição que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito Vespasiano havia de se fazer contra Israel, haveria de destruir todo o templo, todas as construções, e ficaria apenas a muralha ocidental, que é conhecida como Muro das Lamentações. Mas continuemos o texto para nós podermos entender melhor. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também as fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão a tribunais e sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar até o fim, esse será salvo. Aqui o Senhor já está respondendo a pergunta que os discípulos fazem, que é quando essas coisas haveriam de acontecer e o sinal de que elas estariam para se cumprir. E o primeiro sinal que o Senhor vai nos mostrar é o engano. Isso é aquilo que ele fala que muitos viriam em seu nome dizendo que era ele e enganarão a muitos. Aqui eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, qual é a sua capacidade de resistir aos enganos? Será que você tem uma crença fundamentada? Será que a sua fé está fundamentada realmente a ponto de se alguém apontar para hoje mesmo, a você e falar, eu sou Cristo, eu já voltei, eu sou Messias, adore a mim. Você seria capaz de mostrar com as escrituras a razão da sua fé? Talvez como Jesus, que quando tentado no deserto, Satanás responde ao diabo com a própria escritura, nos mostra a importância de nós conhecermos de forma tão íntima ao texto bíblico que quando o inimigo da nossa alma trazer enganos, trazer questões que nos afastariam da verdade do evangelho, como também a serpente faz com Eva, nós iríamos respondê-la com aquilo que está no nosso coração, que é a palavra de Deus. Aqui o Senhor, além do engano, vai falar também sobre guerras e rumores de guerras. Isso é muito verdadeiro, porque quando de nós, não é mesmo, ao ouvirmos relatos de guerras entre Israel e Hamas, entre a Rússia e a Ucrânia, não pensamos, nossa, já é o fim do mundo, já é a consumação de todas as coisas. Mas o Senhor vai falar que isso é o princípio das dores, é necessário que essas coisas aconteçam, porque vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. Aqui no original também vai falar sobre etnos, sobre grupos raciais, sobre grupos humanos realmente, pessoas que estão fundamentadas em ódio vão levantar-se um contra o outro. E também haveriam terremotos em vários lugares e fomes. E esses seriam os princípios das dores. Não é o fim, mas é o princípio de tudo aquilo que está acontecendo. Outra coisa que aconteceria com os discípulos de Jesus seria a perseguição. Eles seriam entregues aos tribunais, as sinagogas seriam aceitadas por causa deles, para servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, de um lado as pessoas sofrem, de um lado as pessoas são enganadas, mas de outro é necessário que nós permaneçamos fiéis, permaneçamos
testemunhando, e o grego de testemunho significa martiria, que é ser mártir, é se entregar por uma causa, é entender que aquela causa é tão digna da nossa vida que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós nos entregamos por completo para, se necessário, perdermos a nossa vida para essa causa. E depois, no versículo 11, Jesus vai fortalecer seus discípulos, falando que quando eles fossem entregues, fossem interrogados, não se preocupassem com aquilo que haveria de ser dito, porque o próprio Espírito Santo, que haveria de ser entregue futuramente, depois dessas passagens, e os inspirariam, os mostrariam aquilo que seria falado. Depois, no versículo 12, vai dizer sobre as contendas entre familiares. Um irmão se levantaria contra o irmão, e entregaria o seu irmão, e o pai entregariam o seu filho. Haveriam filhos que se levantariam contra seus pais e os tirariam a vida. Muitos, todos na verdade, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Essa é a nossa certeza. Do mesmo modo que Jesus, o nosso mestre e Senhor, nosso modo de vida, foi perseguido, injustiçado, como nós que afirmamos acreditar em seu nome, afirmamos seguir o seu exemplo, também esperamos não sofrer algo semelhante em relação ao mundo. Mas de todas essas coisas nós podemos confiar que quando nós permanecemos fiéis até o fim, nós estamos expressando a nossa salvação, nós estamos expressando aquilo que está no nosso coração, que é a certeza da vida eterna, de que no fim essa vida é passageira, é uma vida terrena, uma vida temporária, mas que após essa nós temos a certeza da vida eterna, uma vida em que nós iremos viver eternamente. Continuemos, versículo 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. As que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olhem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, e servindo sobre aviso. Tudo isso tem predito a vocês. Aqui Jesus vai ensinar sobre a grande tribulação, momentos de grande dor, de grande penosidade, de grande sofrimento, de fato, a humanidade como um todo. E Jesus vai falar aqui sobre o abominável da desolação. Isso é uma menção àquilo que o profeta Daniel havia escrito, que é algo abominável, algo que traz escândalo, que traz sofrimento, que traz um sentido de asco, de nojo para as pessoas que o vissem. Isso é muito aplicado para aquilo que Antíoco IV Epifânio vai fazer em Jerusalém, quando ele domina Israel no período interbíblico, no período intertestamentário, e nesse período é dito que ele sacrifica um suíno, sacrifica um porco no templo de Israel. Isso era algo totalmente abominável para eles. Isso é dito como abominável da desolação. Porém, não apenas isso, mas também o texto que Jesus aplica também é algo futuro, porque isso que os discípulos pedem aqui é um sinal daquilo que estava acontecendo agora e que haveria de acontecer. Porque as profecias bíblicas é uma profecia de duplo cumprimento, aquilo que é para agora e também para o futuro. É aquilo que na teologia é dito como o já e o ainda não, o agora, mas não ainda. É essa tensão escatológica entre algo que acontece agora e algo que ainda está por vir. Jesus vai falar sobre esse sofrimento que acontece agora, mas também um sofrimento maior, um sofrimento final que haverá de vir antes de Jesus retornar, antes de Jesus vir para consumar a todas as coisas. Mas, então, a princípio ele falava sobre aquilo que iria acontecer no futuro próximo, que era a destruição de Israel e de Jerusalém, do templo de Jerusalém também, pelo general romano Tito, no ano 70, e isso eu falei um pouco antes, e certamente é por isso que Jesus vai falar que ai daqueles que estivessem no campo, ai daquelas que estivessem grávidas, porque as pessoas que estivessem lá em Israel naquele período iriam sofrer com o ataque, com a invasão romana. E muitos ainda dizem, muitos historiadores vão falar que quando os discípulos de Jesus ouviram isso e entenderam que o Tito estava invadindo e estava cumprindo um pouco
uma parte daquilo que Jesus havia dito, eles fugiram de Israel e foram salvos dessa destruição. E também, do mesmo modo, isso se aplica no futuro, no sentido de que quando a grande tribulação final, a tensão escatológica, a consumação dos tempos vir, aqueles que permanecerem fiéis vão entender que, ainda que eles percam a vida, ainda que eles sofram, eles podem permanecer fiéis, porque ele, mais uma vez, aqueles que ficarem fiéis, nós falamos isso um pouco antes, até o fim, serão salvos. Serão salvos. E Jesus vai concluir essa passagem falando que os dias da tribulação serão abreviados por causa dos eleitos, ou seja, o período de tanto sofrimento, de tanto dor, que será um período encurtado para os eleitos. Será um período que, por causa desses eleitos, por causa desses escolhidos, será tornado menor, para que eles também não venham, talvez, a sofrer muito ou a perecer. É uma expressão de misericórdia que Deus tem com o seu povo. No versículo 24 tem a consumação de todas as coisas. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os pilares do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esta é a parousia, aquilo que em grego significa a vinda de Jesus, significa, de fato, a consumação escatológica, significa o pleno cumprimento das profecias que diziam sobre a vinda do Messias, sobre a segunda vinda. Jesus vai dizer que após aqueles dias, quais dias, a referida tribulação, todo o sofrimento que nós mencionamos aqui, o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, ou seja, até o próprio cosmos, o próprio universo, vai perceber que algo está diferente. Todo o sofrimento, a miséria com que o pecado deixou o mundo vai ser purgado, vai ser consumado quando Jesus retornar e tornar nova todas as coisas, e tornar realmente tudo bom. Mais uma vez, vai tornar tudo como havia sido no Éden, quando havia sido na criação, quando não havia pecado. Então aqui ele vai enviar os anjos e escolher os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu, para que reúna os seus escolhidos. No versículo 28, é a conclusão do versículo 28 ao 37, onde Jesus vai falar sobre a parábola da figueira, onde, do mesmo modo que a figueira, quando está no tempo de colher, anuncia a sua colheita, os seus frutos com folhas, também nós, que sondamos as estações, que discernimos os tempos, precisamos perceber o sinal dos tempos. Precisamos, uma vez que nós entendemos o texto bíblico, entendemos toda essa exortação que Jesus faz para nós termos a compreensão daquilo que há de vir no futuro, nós entendemos que a nossa restauração, o nosso tempo de reconciliação, o tempo de consumação de todas as coisas está próximo. Depois Jesus vai falar no versículo 32 sobre a vigilância. É importante nós vigiarmos, estarmos vigilantes, do mesmo modo com que o dono da casa, o homem, Jesus vai falar aqui no versículo 34, é vigilante em relação aos ladrões, salteadores. Também Jesus nos alerta a permanecermos vigilantes para não sermos encontrados dormindo, para não sermos encontrados talvez em falta quando ele retornar. Então que nós possamos concluir o vídeo de hoje pensando sobre tudo isso que Jesus vai falar aqui no sermão profético, sobre a importância de nós não sermos enganados, de nós permanecermos fiéis até o fim, de nós não deixarmos com que o sofrimento da vida presente nos afaste do eterno peso de glória que está preparado para aqueles que amam a Deus. E por fim, nós sabemos discernir as estações, como a parábola da figueira, e por fim, vigiarmos até o fim. Que se esse vídeo ajudou você, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essas verdades.